A partir de agora, no JU Primeira Edição, hoje é Dia Mundial da Alimentação. Lajeado registra aumento de 100 novos microempreendedores individuais a cada mês. Entidades podem adotar decoração de árvores natalinas e ainda Alexandre vai deixar a presidência da LAF. Essas e mais notícias a partir de agora. Olá, boa tarde. 16 de outubro é dia de falar sobre desperdício de alimentos. Por incrível que pareça, cerca de 800 milhões de pessoas ainda passam fome, segundo dados da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. Hoje é Dia Mundial da Alimentação, hora de conscientizar a população sobre o desperdício. Da colheita até chegar ao prato, muita comida vai para o lixo e pode fazer falta para alguém. O Brasil é o quarto país, que mais produz alimentos, mas 64% dos alimentos eles são desperdiçados. Então, desde o transporte até a venda no mercado, 64% desses alimentos eles vão fora, eles vão para o lixo. Por isso que a gente faz todo um trabalho contra o desperdício de alimentos para ajudar as pessoas que precisam e também diminuir todos esses índices. Segundo dados da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, no Brasil 14 milhões de pessoas passam fome. Ao mesmo tempo, 22 bilhões de calorias vão para o lixo. A FAO ela faz todos os anos, no Dia Mundial da Alimentação, um tema específico para o dia. Então, esse ano é contra a fome, então é mais para as pessoas se conscientizar mesmo. Então, às vezes a gente pensa todos esses desperdícios que acontecem durante o transporte, mas a gente não pensa na nossa casa. A gente compra uma cenoura, mas a gente joga as ramas fora. A gente compra uma maçã, a gente joga as cascas fora. Então, várias ações educativas podem ser feitas também para, em casa, a gente não precisar desperdiçar esses alimentos que, às vezes, é mais fonte nutritiva, as ramas, as cascas, tudo isso. Então, o Mesa Brasil ele também ajuda as pessoas com oficinas culinárias, nas instituições, para a gente não fazer tanto desperdício de alimento. Então, às vezes, a gente pensa que é só no mercado, um alface que está murcho, já desfolhado no mercado, às vezes a gente não compra. E ele vai acabando sendo desperdiçado. Então, tem várias maneiras que a gente pode fazer também para ajudar a diminuir esse desperdício de alimentos. O Mesa Brasil Sesc atende desde 2009 em Lajeado. Faz doações de alimentos para 106 instituições sociais do Vale do Taquari e Rio Pardo, além da Serra. Esse ano a gente doou mais de 119 toneladas de alimentos. Muitas vezes esses alimentos vêm em grande quantidade de um tipo de alimento, exemplo, o arroz, pode vir em grande quantidade. Então, a gente incentiva as instituições a fazerem receitas diferentes para estarem utilizando este arroz, para que ele não venha a vencer e que a gente distribui já de uma maneira que eles vão consumir todo este alimento, E também a gente incentiva utilizar o alimento de forma integral. O programa ele incentiva muito esse combate ao desperdício, até dentro das próprias empresas, que doam o alimento. Muitas vezes o alimento está prestes a vencer, uma semana para o vencimento, então ao invés de esperar uma semana e descartar esse alimento, eles doam para o Mesa Brasil, ele ainda está no prazo de validade, próprio para o consumo, e a gente consegue distribuir entre as instituições sociais para que seja consumido nessa uma semana. Nesse mês tem a campanha Prato Cheio, momento para a comunidade ajudar a quem precisa. O pessoal pode ligar no Sesc, 3982-1303, para estar se informando sobre essa campanha e sabendo onde doar, que a gente tem pontos de coleta que o pessoal pode doar não perecível e está auxiliando, o Mesa Brasil. A gente faz monitoramentos, a gente tem a documentação, toda a documentação que a gente exige. Então, a gente sabe que está sendo consumido por pessoas dentro da instituição e não está sendo trocado ou vendido esse alimento. A gente tem esse controle, Então, muitas vezes a pessoa quer fazer uma doação responsável, mas não sabe para quem, não sabe como, não sabe se realmente vai ser consumido dentro do local. Então, a gente tem como garantir essa parte, que as pessoas consumam de forma responsável. A Fundação Hospitalar Getúlio Vargas lançou 4 editais com o objetivo de preencher 282 vagas para profissionais de todos os níveis de escolaridade. Os editais do concurso e processos seletivos destinam vagas para os municípios de Sapucaia do Sul, Tramandaí, Lajeado e Pelotas. A seleção vai ser feita pelo Instituto Brasileiro de Seleção Pública. Para a unidade de pronto atendimento, a UPA de Lajeado, os empregos são de auxiliar de manutenção, técnico de enfermagem, farmacêutico e médico clínico para atendimento adulto e infantil.
A remuneração varia de R$ 1.288,59 até R$ 8.140,78. As inscrições devem ser feitas no site brasp.org.br até o dia 6 de novembro. As matrículas têm custo de R$ 30 a R$ 100, dependendo do cargo pretendido. O prazo de validade de todos os 4 editais vai ser de 1 ano, podendo ser prorrogado por igual período a critério da Fundação. A Prefeitura de Lajeado está ampliando a capacidade de armazenamento de água em conventos. 3 novos reservatórios foram instalados no local, onde outros 5 já existiam. Ao todo, cada um deles possui capacidade para armazenar 25 mil litros de água. Agora, somente nesse ponto, podem ser armazenados 200 mil litros de água, somando todos os custos com abertura de poço artesiano, compra e instalação de bombas, substituição, ampliação, deslocamento de rede, compra de reservatórios e construção de estruturas para sustentá-los. Os investimentos passam de R$ 200 mil. O Palácio do Planalto informou que não haverá adiamento do horário de verão. Conforme a assessoria da presidência, o governo decidiu manter a data do dia 4 de novembro. No início do mês, o Planalto chegou a comunicar a decisão de adiar o início do horário de verão, mais uma vez, então para o dia 18 de novembro. A pedido do Ministério da Educação, o MEC, a intenção do Ministério era evitar prejuízos aos estudantes que vão fazer o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, cuja primeira prova está marcada para o dia 4 de novembro. A segunda prova no domingo seguinte, dia 11. O argumento é que a necessidade de adiar os relógios em 1 hora poderia confundir os candidatos. Mas então o horário de verão vai começar em 4 de novembro. E a seguir aumenta o número de microempreendedores individuais. Amanhã vai ter a 10ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. O evento aberto ao público começa às 8 da manhã no CTG Tropilha Farrapa, que fica na rua Fábio Brito de Azambuja, número 245, no bairro São Cristóvão. Com o tema Proteção Integral, Diversidade e Enfrentamento das Violências, o evento vai avaliar a política pública municipal dos direitos da criança e adolescente, propor melhorias e eleger os delegados para representarem o município na conferência estadual. O Brasil aumentou a geração de energia eólica em 17,8% entre janeiro e julho desse ano, segundo o boletim da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. As usinas que utilizam os ventos como insumo para a produção de eletricidade somaram 4.470 megawatts médios entregues nos primeiros 7 meses do ano. O documento informa que a representatividade eólica em relação a toda a energia gerada no período pelas usinas do sistema alcançou 7% em 2018. Já a fonte hidráulica foi responsável por 74,5% do total e as usinas térmicas responderam por 18%. A Serasa fez um estudo especial para mostrar a evolução do nascimento de microempreendedores individuais, os MEIs, desde 2015. Os resultados mostraram que essa atividade no país cresceu 38%, considerando o primeiro semestre de 2018 e o mesmo período de 2015. São 1.033.017 novos MEIs no acumulado de janeiro a junho desse ano no país. A pesquisa do Serasa, que divulgou os dados, apontou ainda que o crescimento é motivado pela necessidade do brasileiro na geração de novas fontes de renda e também para driblar a crise político-econômica dos últimos 3 anos do país, trazendo desemprego recorde, alta na inflação e perda de confiança. A gente percebe que o MEI é uma modalidade que cresce muito aqui no município, uma vez em que a gente tem em média 100 novos MEIs todo mês aqui registrados pela Central do Empreendedor. Alguns setores, principalmente os de serviços, são os que mais registraram a adesão de novos empreendedores. Como Lajeado é um polo de comércio e serviço, a gente percebe que a área do serviço é a área que mais cresce e que mais há procura de abertura e procura de regularização dos MEIs, né? A gente tem como áreas assim, mais destacadas que são a área da beleza, da estética e os food truck, que a gente vê que se regularizam e é bem bacana a gente ver esse crescimento e essa vontade dos munícipes de se regularizar. Mas é importante estar atento, pois algumas profissões não permitem o cadastro como MEI. A gente tem que deixar bem claro que as atividades regulamentares, as profissionais,
Ou seja, como exemplo, dentistas, fisioterapeutas, personal trainer, essas áreas que são regulamentares não podem ser MEIs, eles têm que ser autônomos. A gente percebe que eles tentam fazer, né, se inscrever como MEI, até pela facilidade do MEI, mas isso não é possível porque a lei do MEI é bem clara, né? Então que não pode ser atividade profissional. Para se cadastrar, não tem mistério. Vocês têm que entrar no site do portal do empreendedor.gov. A gente deixa bem claro que tem que ser o portal do empreendedor do governo, porque a gente sabe que tem outros portais que, né, que cobram e não são fiéis à iniciativa do governo. Então tem que ser o portal do empreendedor.gov. Depois que se inscreveu lá, vai receber um certificado e esse certificado ele é um alvará provisório por 180 dias. Mas para a pessoa estar regular e apta para trabalhar no município, ela tem que passar aqui na Central do Empreendedor e se regularizar, preencher a documentação e trazer os documentos exigidos. Agora falamos do tempo. Nas próximas horas, o sol continua predominando no vale e, em função disso, a radiação solar vai apresentar níveis elevados, sendo importante evitar a exposição ao sol sem proteção. As temperaturas sobem essa tarde e promete ser de calor, já que as máximas podem passar dos 29 graus. Amanhã o sol aparece acompanhado de nuvens da região, mas instabilidades avançam sobre o estado e podem provocar pancadas de chuva isoladas, principalmente entre a tarde e a noite. Veja as temperaturas para amanhã em Lajeado e região. A Secretaria Municipal da Saúde de Arroio do Meio trabalha em ações preventivas alusivas ao Outubro Rosa, mês de combate ao câncer de mama e colo de útero. Para facilitar o acesso às mulheres que trabalham durante a semana, o posto de saúde central vai atender especialmente o público feminino na manhã do próximo sábado, dia 20, no horário das 8 às 11h30 da manhã. Vão ser feitas coleta de pré-câncer, solicitação de mamografia e testes rápidos de HIV, sífilis, hepatites B e C. Desde ontem, o horário de atendimento da Prefeitura de Paverama é das 7 da manhã à 1 da tarde. A medida de caráter temporário está sendo adotada como alternativa para manter o equilíbrio de receitas e despesas. Os serviços essenciais como saúde e limpeza pública continuam com horário normal de atendimento. Turno único em caráter temporário não deve trazer prejuízos no funcionamento dos serviços públicos e vai resultar em economia quanto a gastos de energia, telefone, materiais de expediente, combustíveis e outras despesas. O posto de saúde do centro mantém o horário do expediente das 7h30 da manhã até as 7 da noite. O uso de câmeras para coibir, prevenir e elucidar crimes deve ser realidade até o fim de 2020 em Teutônia. Essa é a previsão do prefeito Jonathan Brandstrup, que quer implantar o sistema no município antes do término do mandato. Até novembro, a administração espera contar com o projeto técnico que vai servir de referência para a abertura do processo de licitação. Faltam cerca de 2 meses e meio para o Natal, mas os preparativos para decorar a cidade já começaram. Em Lajeado, as entidades sem fins lucrativos de Lajeado já podem adotar uma árvore natalina. A ação faz parte do Natal no Coração. Com grande satisfação que a gente abriu então as inscrições para as nossas entidades do município fazerem a adoção, assim como ano passado, a adoção de uma árvore. E fazer a decoração da mesma, né? Ano passado a gente adquiriu então 32 árvores e este ano a proposta então é repetir esse engajamento das nossas entidades, da nossa comunidade na decoração dessas árvores, que depois serão todas elas dispostas ali novamente no canteiro central da Avenida Senador Alberto Pasqualini. As árvores ficam expostas de 15 de novembro a 6 de janeiro. O custo do material utilizado fica a cargo de cada participante. A prefeitura lá entra com a árvore, toda ela iluminada sobre uma caixa forrada, né? A entidade então tem que fazer a parte da decoração, que toda a parte de decoração assim que podem ser produtos natalinos, as bolinhas, os enfeites, assim, os sinos, né? Tudo isso pode ser feito pela entidade. A gente teve ano passado alguns projetos muito legais, algumas decorações como, por exemplo, através de materiais recicláveis, né? A gente teve escolas da rede municipal que ficaram muito interessantes. E depois o município vai e faz a instalação da árvore e também a retirada depois do período natalino
para que a gente possa estar daí fazendo a desmontagem depois. A própria entidade depois é que fica responsável de fazer a retirada dos seus enfeites das árvores, né? Para facilitar tudo isso, a gente criou um regulamento, né, em que a gente especifica ali tipo de material que pode ser utilizado, enfim, até para manter um padrão e manter uma qualidade depois e não danificar todas essas árvores, de modo que a gente possa usar isso por muitos anos ainda. A ideia é integrar a comunidade por meio da decoração, além de evidenciar as entidades do município. O Natal no Coração é isso, né? É resgatar o orgulho do lajadense pelo Natal na sua cidade, mas mais do que isso é trazê-lo também para junto do espírito natalino, né? Da decoração. A gente vai ter a parte cultural também, que vai estar muito interessante. Mas a decoração em si é um passo muito importante, porque cada entidade vai lá e faz do seu jeito, né? Tem entidades, por exemplo, tradicionalistas, que botam alguns enfeites, obviamente natalinos, mas também alguns enfeites com símbolos assim da sua entidade. Então é fundamental a gente ter isso. Depois delas decoradas, todas elas, a gente vai fazer um sorteio para daí fazer uma disponibilização de uma forma assim bem democrática, né? E não definindo um espaço para uma árvore mais privilegiada, com uma visão melhor para outra, né? Enfim, a ideia então é ter um sorteio ali dessas árvores para ter uma disponibilização bem democrática delas. As inscrições seguem abertas. A gente abriu faz poucos dias as inscrições, temos algumas poucas ainda à disposição e são para as nossas entidades, né, sem fins lucrativos do nosso município, entidades culturais, assistenciais, enfim, que queiram participar. As inscrições ainda estão abertas aí. Pode ser através do telefone 3982 1140, também através do e-mail cecel@lajado.rs.gov.br. E a seguir, Alexandre Heisler vai deixar a presidência da LAF. Qualidade de vida e infraestrutura à disposição de quem faz as atividades do dia a dia sobre duas rodas. Essa é uma proposta de iniciativa liderada pelo vereador de Estrela, João Brown, do PP, iniciada em junho desse ano. Na data foi instalado o primeiro bicicletário em forma de Fusca na rua 13 de Maio, ao lado da prefeitura, no centro. Há cerca de 2 semanas, mais 2 placas foram colocadas, ampliando de 8 para 24 o número de vagas para bicicletas na região central da cidade. E agora falamos de esporte. A LAF deve ter novo presidente em 2019, isso porque o período em que Alexandre Heisler pode permanecer no cargo está chegando ao final. O atual presidente da LAF, Alexandre Heisler, anunciou seu desligamento em janeiro de 2019, quando encerra o mandato. Foram 4 anos à frente da associação. O mandato são 2 anos, né? 2015 e 2016, então foram os primeiros anos. 2017 teve nova eleição, não teve uma pessoa que se disponibilizou a assumir a bronca, né? Então não podíamos, na época, deixar a LAF à deriva e todos os problemas que havíamos assumido. Então nós assumimos mais 2 anos, né? Então agora não tem mais essa possibilidade. Na trajetória, conquistas, dificuldades, mas grande apoio da torcida. 4 anos de muita dedicação, muita responsabilidade, muito sofrimento também, né? De conquista, ter superado todas as dificuldades que foram impostas, de má administração anterior, e isso nós nunca escondemos. E conquistas também na parte da reconquista da credibilidade, né? Isso é o principal que fica para a LAF. A gente pôde fazer 2 últimos anos agora, 17 e 18, com todas as contas em dia. Buscamos parceiros e conseguimos recuperar credibilidade. O futuro da LAF ainda não está decidido. A atual direção busca nomes de interessados em abraçar essa causa. Estamos conversando com algumas pessoas, sim, para ver quem tem a coragem, principalmente, né, de disponibilizar seu tempo. A pessoa que assumir vai ter que estar ciente de que provavelmente vai, durante 2 anos, abandonar muita coisa do seu lazer, da sua família, muitas vezes seu trabalho. E
Mas uma coisa eu tenho certeza, Ruxel, é que se essa pessoa precisar de mim, vai poder contar sim. E mais notícias às 6h30 da noite no Jornal da Univate, segunda edição. Obrigado pela companhia e tenha uma boa tarde.